Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Eu sou a Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário. Eu estou aqui para te ajudar. Hoje a gente vai falar de 3 presentes de grego. 3 presentes que o governo federal deixou pra gente que a gente não gostou de receber. 3 heranças malditas do governo anterior, que os segurados vão sofrer muito. Infelizmente, foram 3 coisas muito importantes que aconteceram, que vieram trazidas do governo anterior e que deverão ser enfrentadas pelo atual governo. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Para você entender o porquê de algumas coisas, o porquê que está acontecendo algumas coisas e o porquê algumas coisas é tão difícil. Então, vamos lá. O primeiro presente de grego que o governo anterior deu para os segurados foi, sem dúvida alguma, a incrível e inovadora arte de esperar interminavelmente. Sim, porque agora os segurados têm a oportunidade única de experimentar a emoção de aguardar meses ou até mesmo anos para ter seus benefícios concedidos. É como se fosse um jogo de paciência, onde a recompensa é a incerteza e a frustração. Isso foi trazido, é claro que foi piorado pela pandemia, mas foi trazido pelo governo federal anterior. O que? Mais de 1 milhão de segurados estão esperando a concessão dos benefícios requeridos, dos benefícios previdenciários, suas aposentadorias, suas pensões. E mais de 1 milhão, acho que 1,8 milhões de segurados estão na fila dos benefícios previdenciários e mais de 1 milhão de segurados estão na fila para a concessão de benefícios por incapacidade. Muita gente sem conseguir trabalhar e que está aí esperando meses e meses por uma perícia, pela sua aposentadoria, tão sonhada aposentadoria. Então, isso veio do governo federal e está se arrastando por esse governo. O atual governo tem tentado algumas medidas para que essa fila seja diminuída, mas a gente não está vendo isso tanto. Agora, veio uma medida provisória recente que vai pagar bônus para os servidores e para os médicos que realizarem trabalho a mais. Então, a gente deve ter uma diminuição nas filas de análise de benefícios e de perícias médicas, mas isso veio do governo anterior. É um dos presentes de grego que o governo anterior deixou para os brasileiros. O segundo presente de grego foi, além disso, o governo federal também presenteou os segurados com uma maravilhosa sensação de insegurança. Afinal, com as constantes mudanças nas regras e a falta de transparência, nunca se sabia ao certo quais seriam os direitos e benefícios disponíveis. É como se estivéssemos em um parque de diversões, onde as regras mudam o tempo todo e ninguém sabe ao certo o que esperar. A revisão de auxílio acidente foi trazida por uma medida provisória. Foi votada em um dia e transformada em lei. A reforma da Previdência Social também foi a toque de caixa. Foram várias tentativas. O governo federal anterior tentou tirar a dispensa legal de revisão para o segurado que tem 55 anos e com 15 anos de benefício, de concessão de benefício por medida provisória, mas essa medida provisória não foi convertida em lei. Então, a gente teve várias tentativas por medidas provisórias para retirar direitos sociais, para retirar benefícios dos segurados. Então, essa insegurança foi trazida pelo governo federal anterior. A gente não está vendo isso no atual governo federal, não pelo menos quanto aos direitos previdenciários. A gente não está tendo grandes mudanças quanto aos direitos previdenciários. Mas no governo anterior foi aquela sangria dos segurados. Foi aquela sangria, segundo o presente de grego, é essa insegurança que eu tenho certeza que os segurados não queriam ter passado, não queriam ter recebido esse presente do governo federal anterior.
Terceiro e último presente de grego que eu tenho certeza que os segurados não ficaram contentes de receber é que não podemos esquecer, presente especial para os segurados. Agora os segurados têm a oportunidade de trabalhar até mais tarde. Maravilhoso! Trabalhar, 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 contribuir, contribuir, contribuir. Se esforçando cada vez mais para alcançar a tão sonhada aposentadoria. É como se o governo estivesse falando para a gente: aproveitem a vida, trabalhem até a exaustão e talvez, quem sabe, um dia vocês poderão descansar. É, por exemplo, o estabelecimento pela reforma da Previdência Social de idade mínima para aposentadoria especial. Aposentadoria especial é uma aposentadoria que o segurado vai ficar doente. Ele está exposto a um agente nocivo. Então, assim, isso desgasta, isso judia do segurado. Como que a gente estabelece uma idade mínima para esse segurado que está exposto a um agente nocivo que vai deixá-lo doente? Provavelmente ele não vai conseguir acessar a aposentadoria, ele vai ficar doente antes. Então, as alterações da reforma da Previdência para as pensionistas, que foi inclusive respaldada pelo STF, que falou que é constitucional a absurda forma de cálculo da pensão por morte. É um absurdo retirar os direitos sociais, retirar os direitos garantidos, que foi trazido pelo governo federal anterior e que está sendo mantido pelo STF através das ações de inconstitucionalidade que não estão sendo declarada não está sendo declarada a inconstitucionalidade da reforma da Previdência Social. Então, infelizmente, foram esses 3 presentes de grego que eu tenho certeza que os segurados não gostariam de ter recebido do governo federal anterior. Não estou falando mal de X, Y ou Z, tá? Eu realmente, assim, eu critico todos os governos, porque eu acho que em todos os governos parece que a postura sempre é retirar direitos sociais e não dar mais direitos sociais, não garantir mais direitos sociais aos segurados. Mas a reforma da Previdência Social, as filas nas perícias médicas de gente que não está recebendo nada e não consegue realizar a perícia, está passando necessidade, é um absurdo que foi trazido pelo governo federal anterior, que infelizmente os segurados estão sofrendo demais com essa situação até hoje. Enfim, sarcasmos à parte, é lamentável ver como as políticas do governo têm afetado negativamente os segurados do INSS. Demora na concessão dos benefícios, a falta de transparência e as constantes mudanças nas regras só aumentam a insegurança e a incerteza na vida dos brasileiros. É preciso que as autoridades se preocupem de fato com o bem-estar dos segurados e que trabalhem para melhorar o sistema previdenciário em vez de presentear com sarcasmo e frustração, em vez de presentear com notícias ruins, com alterações que vão retirar direitos dos segurados. O governo federal ele tem que trabalhar, pelo menos, para manter esses direitos na íntegra, esses direitos conforme o segurado espera. O segurado tem uma expectativa de aposentadoria, uma expectativa de afastamento. Ele espera alguma coisa. A gente não pode ter alteração da regra do jogo no meio da regra do jogo. Isso é um absurdo com os segurados. Isso é desumano. Por exemplo, com as pensionistas, que agora passam necessidade porque as regras do jogo foram alteradas no meio do jogo. E eles não puderam, esses segurados não puderam fazer nada para garantir os seus companheiros, as suas companheiras, as suas esposas, os seus filhos. Então agora o pessoal está passando necessidade. O vídeo de hoje era sobre isso, sobre esses 3 presentes de grego que a gente não gostou de receber do governo federal anterior. Infelizmente, são coisas que a gente tem que enfrentar e a gente tem que lutar para ter garantido os direitos previdenciários dos segurados. Se você tem algum problema, se você tem alguma dúvida, consulte um advogado especialista. Sempre consulte um advogado especialista. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. Se você quiser contratar com a gente, vai ser um prazer ter você
como cliente. Se você quiser seguir a gente lá no Instagram, no @doutora Renata Menegassi, vai ser um prazer ter você aqui comigo no YouTube e lá no Instagram. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero vê-los no próximo vídeo, aqui nos comentários e lá no Instagram.